Olá, minha amiga, meu amigo, hora da nossa conversa, neste 20 de agosto, que é uma terça-feira. Em 20 de agosto de 1990, logo ali, há 34 anos, é que passou a se permitir, foi no governo Collor, que o comércio, que as lojas abrissem aos domingos. Imaginem só. Fechado, era proibido. Era coisa de sindicato com... Meu Deus. Prejudicava o trabalhador, que só tinha liberdade de fazer compra no domingo, porque trabalhava durante a semana. 1990, governo Collor. Em 1940, num 20 de agosto, eu não tinha nascido ainda, Winston Churchill pronunciou uma frase destinada aos pilotos da Royal Air Force que defenderam Londres e a Inglaterra em geral dos ataques da Luftwaffe, que eram preparativos para a Alemanha desembarcar na ilha da Inglaterra, nas Ilhas Britânicas, atravessar a Mancha, atravessar o que eles chamam de canal. Poucos pilotos, mas muito importantes. Ele disse a frase: nunca antes na história dos conflitos humanos tantos deveram tanto a tão poucos. Às vezes eu fico pensando aqui no Brasil, né? Sempre são uns poucos que se insurgem para corrigir as coisas, para impedir a invasão bárbara. Porque os alemães, mesmo sendo terra de Goethe, de Beethoven, eram conduzidos por um bárbaro, que era o Adolf. Vamos em frente, não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Falando nisso, né? Não se combate a mentira com o enfraquecimento da democracia, das liberdades democráticas, da liberdade de expressão, com censura. Não. Se combate a mentira com mais democracia, mas, sobretudo, se combate a mentira com o conhecimento. O conhecimento liberta da mentira. Você, tendo conhecimento, não aceita as mentiras que lhe são impostas por todos os meios exteriores ao seu mundo particular, privado, individual. Né? Além do que tem Código Penal para isso. Injúria, calúnia, difamação estão lá no Código Penal. Conhecimento liberta. Né? Tem a frase em latim, e veritas liberabit vos. A verdade vos libertará. Está no futuro o verbo. Agora, esse verdade é o conhecimento. Coisa que a gente aprende todos os dias, não é só na escola, nos livros, com os que não têm conhecimento, a gente aprende. Bom, hoje um fato que me fez lembrar a monarquia. Como vocês sabem, a monarquia tinha um poder executivo que era o Conselho de Ministros. E havia o presidente do Conselho de Ministros. Esse era o chefe de governo. O imperador era o chefe de Estado e o poder moderador. Quando Deodoro, enfim, proclamou a República, ele achou que era só para derrubar o Visconde de Ouro Preto, que era o chefe que era o presidente do Conselho de Ministros. Mas aí foram dizer para ele que o imperador ia nomear o Gaspar Silveira Martins, ele aí proclamou a República. O Gaspar era rival nas questões de coração de Deodoro, em Porto Alegre, quando ele era chefe militar lá, em relação à baronesa do Triunfo. Mas eu estou lembrando isso
Porque agora temos um Conselho de Ministros, parece, né? O Supremo são 11. O presidente do Conselho, o presidente do Supremo convidou os presidentes do Legislativo e ministros do Executivo e o Procurador-Geral da República. Presidente da Câmara, presidente do Senado, o chefe do Gabinete Civil, que é o gabinete do Presidente da República, e o advogado da Presidência da República, o advogado-geral da União, para um almoço. E nesse almoço, escuta, vamos acertar as pontas. A gente proibiu aí o ministro Dino, proibiu liberação de emenda. Né? Todo mundo sabe que quem libera a emenda é o Poder Executivo, não é o Judiciário, mas proibiu, todo mundo confirmou, mas a gente pode reconsiderar. Aí chegaram à conclusão que se as emendas tivessem destino certo, conhecido, transparência, tirasse a pessoalidade, né? Porque é óbvio, né? A Constituição fala em administração pública é caracterizada pela impessoalidade e pela publicidade. Aí o ministro Dino, relator, pode refazer o seu relato, a gente vota de novo. Ficou acertado isso. Só que ninguém diz, um segredo, qual é a contrapartida. Tem lá o Lira, desengavetou 2 projetos, um que já está aprovado no Senado de emenda à Constituição, que não pode ter decisão monocrática, ou fazer a decisão monocrática não vale, tem que ser confirmada pelo colegiado, no Supremo. E a outra dizendo assim, olha, na hora que o Supremo legislar ou mudar a Constituição, e ele não pode, por 2/3 da Câmara e do Senado, a gente anula a decisão do Supremo. Isso foi lá para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Não sei se isso envolveu alguma coisa. Mas ficou parecendo assim, né, que a iniciativa do Supremo, engraçado que o Judiciário não tem iniciativa, é inerte, espera a provocação. Assim, falar nisso, provocação sempre vem do Ministério Público. Estava lá também o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Esqueci de mencionar. Então, ficou parecendo Conselho de Ministros, que é o Executivo, e tinha o Parlamento na época do Império. E tinha a relação entre Conselho de Ministros e o Parlamento. Se houvesse alguma divergência entre um e outro, o poder moderador ia lá e decidia quem ele ia cancelar, né? Quem iria dissolver o termo. Então, a gente está vivendo essas coisas estranhas ao modo de vida da República do Brasil, desde que derrubaram o imperador. Bom, vamos em frente. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro confirmou a decisão da primeira instância de inelegibilidade de Antony Garotinho, que quer ser candidato a vereador. Não sei se é por Campos ou pelo Rio de Janeiro, mas enfim. Confirmou. Olha por quê. Na primeira instância, ele foi condenado a 9 anos e 11 meses e alguns dias por compra de voto. E depois o Tribunal Regional Eleitoral, a segunda instância, em 2001, foi compra de voto em 2016. Aumentou a pena para 13 anos e 9 meses. Só que aí, em 22, a segunda turma do Supremo, tendo como relator o ministro Ricardo Lewandowski, julgou um caso do mesmo processo, de outra pessoa,
e chegou à conclusão de que as provas foram obtidas de maneira ilícita, então não estão valendo. Aí a defesa de Garotinho entrou no Supremo, pedindo um habeas corpus para ser candidato, para derrubar a inelegibilidade. E o ministro Cristiano Zanin deu, em caráter liminar, o habeas corpus. Está aguardando o mérito e a decisão do plenário. Só para a gente comparar, né? Supremo bonzinho lá para quem estava condenado a 13 anos e 9 meses. Antônio Garotinho. Bom, eu vi na agência oficial, que é do governo, uma manchete hoje dizendo assim, com base no registro dos candidatos. Pela segunda vez, candidatos negros superam os brancos em eleição. Eu me choco quando vejo essas separações, esse apartheid. Porque todos somos brasileiros. Todos somos iguais, segundo o caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Não importa se é homem, mulher, branco, preto, vermelho, seja lá o que for. Não. Mas está cheio de lei com base em distinções assim. Eu vejo aqui, eu penso, nós somos todos brasileiros. Somos todos iguais como brasileiros. Né? Mas antigamente se pregava a luta de classe, agora a luta de classe tem uma nuance. Joga-se homem contra mulher e vice-versa. Né? Aquela história, feminismo, machismo, misoginia. Né? Joga-se jovem contra idoso. Né? Etarismo, é bonito, né? Sei lá, brancos versus negros. Né? Divide et impera, diz o latim. Você divide, você enfraquece. Né? São os feixes que deram origem ao fascismo, mas está lá nos romanos de antigamente. Né? Junta as varinhas, amarra, quebra uma vara. Agora junta 10 e amarra bem, vê se quebra. Né? Então, separa que pode ir quebrando, uma por uma. Esse é o objetivo de quem quer se apoderar. Né? Nunca tantos devem tanto a tão poucos. Quem defende as liberdades, a Constituição e a democracia. De Brasília, Alexandre Garcia.